Meditação para o dia. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho para você ser notificado de todos os vídeos. Com certeza isso vai acrescentar muito valor às nossas vidas. Mas, meditação para o dia, missão santidade. Qual é a sua dor? Essa é a pergunta que nós fazemos quando nós tentamos buscar nas pessoas ou despertar nelas a motivação para que algo seja feito por elas, para que em resposta haja uma ação de Deus. Então, quando nós perguntamos qual é a sua dor, estamos perguntando porque a nossa dor, nós chamamos de o nosso motivo, o nosso porquê, que nos leva a ações, nos leva a decisões, ou talvez a um relacionamento mais aguerrido com Deus, a uma vida de oração mais intensa, a uma vida de santidade, de pureza, para nós agradarmos a Deus, porque Deus se agrada de santidade, de limpeza, de pureza, de comprometimento, de vida dedicada com Ele. Muitas vezes nós pensamos, sabe, que eu estou fazendo um favor para Deus em orar, fazer um favor para Deus em estudar a Bíblia, eu estou fazendo um favor para Deus em me reunir com os irmãos num culto. Peraí, que ideia é essa? Uma vez havia uma senhora da nossa igreja, e ela falou assim comigo, né? Pastor, o meu marido fulano falou que vai me dar um presente e vai vir na igreja domingo. Eu fiquei pensando, falei, vai dar um presente para ela ir à igreja domingo? Tudo bem que ter um marido convertido, não é? Facilita muito a vida, os relacionamentos, mas o presente não era para ela, o presente era para ele mesmo. Então há pessoas que pensam que por se aproximar de Deus, estão fazendo favor a alguém. E sabe o que aconteceu nesse caso? Que coisa mais triste. É que quando foi no domingo à noite que estava prometido, falei, cadê ele? Ela falou, pastor, ele ficou aborrecido comigo lá por uma coisa e falou assim que eu não estou merecendo não, que ele não viria à igreja não, que eu não estava merecendo. Falei, coitado, não é? Como é que não enxerga que é ele que precisa e não fazer um favor para alguém ou dar um presente, ir ao culto, ir à oração, buscar Deus com fidelidade, com dedicação. Então, as pessoas, sabe, muitas vezes elas pensam assim, eu vou à igreja porque eu vou agradar, né, o pastor, eu vou agradar meu marido, agradar minha esposa. Não. É porque a pessoa tem que reconhecer a sua dor. Não reconheceu a sua dor ainda? Porque quando uma pessoa reconhece qual é a sua dor, o seu porquê, o seu motivo, essa pessoa, ela se desembaraça de tudo que prende e corre firmemente ao encontro de Deus, como aquele que é carente de Deus, como aquele que é necessitado de Deus, como aquele que precisa muito da intervenção de Deus na sua vida. E precisamos que Deus se agrade de nós. Então, se nós queremos que a nossa dor pare de doer, se nós queremos mudar as situações ao nosso redor, na nossa vida, na nossa família e em tantas circunstâncias difíceis que nós vivemos, nós precisamos aproximação de Deus, nós precisamos de uma vida íntima de Deus. E quando nós falamos intimidade com Deus, de proximidade com Deus, nós temos que falar de santidade. Porque a santidade é a maior semelhança que o homem pode ter com Deus. Então, e Deus quer isso de nós, mas nós precisamos. Deus não precisa da nossa vida de santidade. Deus não precisa do seu comprometimento com Ele. Deus não precisa do seu esforço, da sua dedicação para orar, para ler a Bíblia, para se congregar, para estar num ambiente onde a palavra de Deus é ensinada, onde as pessoas buscam o crescimento espiritual. Deus não precisa disso. A igreja não precisa disso. Mas nós é que somos totalmente carentes de Deus. Então, quando uma pessoa ela reconhece a sua dor, ela reconhece que tem necessidade de Deus, ela vai buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, vem logo à nossa mente, o Espírito Santo fala em nós, você precisa ser santo. Nós precisamos de santidade, porque a santidade agrada a Deus, dá a Deus liberdade em nossa vida, o Espírito Santo fica à vontade em nossa vida, com a vida de santidade. Os anjos de Deus, eles se movimentam por todo lado ao nosso redor, quando nós temos uma vida de santidade. Então, se uma pessoa reconhece a sua dor, ele fala, eu preciso melhorar a minha vida com Deus.
eu preciso. E aí então ele vai buscar o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado, vai buscar o enchimento do Espírito Santo para desenvolver a santidade. E isso é com trabalho, isso é com esforço, isso é com dedicação, é tempo ajoelhado diante de Deus em oração. É tempo prostrado diante de Deus no estudo da Bíblia, meditando na palavra do Senhor, reunindo com as pessoas, se congregando na igreja, na célula, no culto, enfim, em tantas oportunidades que nós não podemos perder as oportunidades, porque nesses momentos Deus fala conosco, Deus nos sacode, Deus nos chama à realidade. Sabe, quando Moisés estava atravessando o povo no deserto, saindo do Egito em direção a Canaã, e durante lá uma jornada, o povo reclamou que não tinha pão, que não tinha carne, que não tinha água. Então Moisés falou, Deus, olha, o povo estão me levando ao limite. Deus falou assim com Moisés, Moisés, santifica o povo, que amanhã eu virei no meio de vós, que amanhã eu vou agir no meio de vós, santifica o povo. Então, ou seja, a solução para essa intervenção de Deus, santificação. Uma vida santificada. Uma vida santificada chama a atenção de Deus. Uma vida santificada desperta a atenção de Deus para nós. E interessante ainda é que Josué, quando ele já estava para tomar Jericó, ali aquela campanha para a ocupação de Canaã, Deus falou com ele, falou, Josué, santifica o povo. Santifica o povo, porque eu farei proezas no meio de vós. Santifica o povo, porque farei maravilhas no meio de vós. Então, quando Deus nos chama à santidade, é porque Ele quer fazer algo grande em nós. Deus não anda no meio do chiqueiro, Deus não anda no meio da porquice, Deus não anda no meio da iniquidade. Então Deus diz, olha, santifica, e Deus dá todos os recursos para a santificação. Santifica o povo, e eu farei maravilhas no meio de vós. E ainda nós encontramos o rei Ezequias. O rei Ezequias, quando ele assumiu o trono do pai dele, que era o rei Acaso, ele destruiu o reino, destruiu o templo, foi um homem idólatra, um dos piores que já houve. Então, quando o rei Ezequias assumiu aquele trono, a primeira coisa que ele falou, olha, eu preciso colocar a minha casa em ordem, a minha vida em ordem, o templo em ordem. E ele então chamou o povo, convocou o sacerdote e disse, olha, santifica o povo agora. Santificai-vos agora. Ele sabia que para reconstruir a vida com Deus, o caminho era a santidade. E só se consegue santidade com oração, com comunhão, com orientação, com instrução bíblica um com o outro. Esse é o meio por meio do qual nós conseguimos a santificação. Então ele falou, santificai-vos agora. Então a ordem de Deus para nós é uma ordem urgente, é uma ordem emergente. Ou seja, santificai-vos agora. Porque sem santidade, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Sabe, meus queridos, então nós precisamos pensar que nós não estamos dando presente a Deus. Não estamos fazendo favor a ninguém. Pelo contrário, se você sabe qual é a sua dor, se você tem um sofrimento, se você tem algo que angustia a sua alma, o que você está esperando, criatura? Faça um voto de santificação, de buscar a Deus com intensidade, de buscar a Deus com dedicação. Renuncie, abra mão das coisas dessa vida para se dedicar a Deus, às coisas de Deus, ao reino de Deus, à igreja de Deus, à obra de Deus. Então, quando nós nos dedicamos dessa forma, o mover de Deus, por meio da santidade, santidade é o caminho por onde Deus passa. Então Deus vem e passa e vai fazer algo extraordinário na sua vida. E a sua dor vai ser curada, a sua dor vai ser cessada, mas você não pode esperar a intervenção de Deus e viver uma vida sem santidade, uma vida comprometida com o pecado, uma vida que diz, Deus, então tá bom, eu vou quebrar seu galho, viu? Amanhã eu vou pecar menos. Não existe essa ideia. Ninguém faz favor para Deus, porque Deus não precisa de nada. Nós precisamos dele. Mas Deus, ele nos aceita como nós estamos para nos transformar em pessoas santas, porque o caráter de Deus é santidade. Vamos orar? Você entendeu isso? Você assume esse compromisso? Você se dedica a isso? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor Deus amado, cada uma das pessoas, primeiramente a reconhecer qual é a sua dor, a reconhecer, ó Deus, quais são os seus flagelos,
espirituais, emocionais, físicos, ó Deus, sociais, financeiros, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a enxergar nossa dor, Pai, para que possamos encontrar em Cristo a cura, em Jesus o remédio, na relação com o Senhor a salvação e a cura. Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Pai, porque, ó Deus, tantas vezes nós ficamos iludidos pensando que estamos fazendo favor para alguém ao buscar o Senhor, ao se santificar, ao se dedicar na sua obra. Ó Deus, cura-nos, ó Deus, dessa mazela, Pai, cura dessa mazela e ajuda-nos, ó Deus, a buscar insistentemente a presença do Senhor, a nos santificar agora, para que, ó Deus, o Senhor olhe para nós, para que o Senhor intervenha em nossa causa, em nossa casa, em nossa vida, em nossa dor, e nos dê, ó Deus, a cura, o alívio, a salvação, o perdão, a paz na nossa mente, Senhor, a paz na nossa alma, Pai, a paz na nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, enche-nos totalmente para que nós não sejamos manipulados, para que não sejamos manipulados pelas emoções, nem pelos demônios que tentam nos desequilibrar emocionalmente. Ó Deus, nós sabemos por sua palavra que o pecado nos separa do Senhor, que o pecado impede o Senhor de falar conosco, de nos responder, de nos socorrer. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, estamos abrindo mão da iniquidade, abrindo mão do pecado, Senhor. Oh Deus, para sermos santos e termos o fluir do Senhor em nossa vida, para termos o fluir do Teu Espírito Santo em nós e para termos a presença dos Teus santos anjos no nosso dia a dia, por todos os lados. Oh Deus, socorre-nos, abençoe essa pessoa, Pai, a encontrar no Senhor o caminho para a santidade.